Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Irmãos que já estão chegando aí. Temos aqui já dando bom dia para nós aqui o meu querido pastor Neto José Leandro, ou José Leandro Neto, né? Bom dia, pastor, tudo bem? Que honra tê-lo conosco aqui. Irmã Marli Alencar, lá da Igreja do Tucuruvi. A Lilian Oliveira, seja bem-vinda, Lilian, bom dia. Meu pai, minha mãe, José Guedes, Cleusa Guedes, bom dia. Bom dia. Quem mais está aqui com a gente? O Alaelcio Farias, bom dia. Marcos Amaral, bom dia, maravilhoso dia para nós. Amém. Simone Faria também, bom dia. Bom dia. Amém, glória a Deus. Salves. Agradecemos a Deus aí pelos irmãos que já estão entrando aqui na nossa live, né? Nossa irmã Beth Gonçalves também já está nos dando aqui a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Hoje é quarta-feira, não é? Hoje é dia 1º de julho, hein, irmãos? 1º de julho, hein? Viramos para a segunda metade do ano já, né? 6 meses já ficaram para trás, mas graças a Deus estamos bem, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Amém. E vamos para mais 6 meses aí de vitória, né? Com a permissão de Deus. Amém? E hoje vamos continuar orando, né? Pelas famílias, tá? Amém. Vamos falar um pouco sobre esse assunto e vamos orar também. Irmã Maria Lourdes está aqui dando bom dia para nós também. A paz, irmã Lourdes. Bom Glória dia. a Deus, né? Pela sua vida. Amém. Muito bem, queridos. Então, vamos lá, né? Sem mais demoras, eu vou aqui passar para Simone. Ela vai cantar, vai louvar a Deus nessa manhã, tá? E na sequência nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus, tá? O Luiz Henrique também já está com a gente, ó, dando bom dia, a paz. Bom dia, Luiz Henrique. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Amém. Então, Simone está com a palavra. Amém? Vamos lá. Amém. Glória a Deus por esta manhã. Amém, irmãos? Salmos 34, versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, né? Então, que os nossos lábios possam sempre ter uma palavra de louvor e adoração a Deus, não apenas só quando a gente está naqueles momentos bons, mas em todos os momentos que o nosso coração possa aprender a transbordar de alegria, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, amém? Então, eu vou cantar aquele louvor que diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, tá bom? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei
teu amigo me tornei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Em toda e qualquer situação, adoremos ao Senhor. Amém? Amém, graças a Deus. Muito bem. Deixa eu dar uns bons dias aqui, a paz do Senhor para os irmãos aqui, ó. A Sandra Mara tá com a gente aqui, dando a paz do Senhor. Eu não conheço ela, mas seja muito bem-vinda, Sandra. Fica aí com a gente. Vamos orar pelas famílias hoje. Irmão Edson Carvalho Prado tá aqui. A irmã Francisca Vanduila de Oliveira, nossa companheira também de todas as manhãs, né? Regina Amaral também, outra companheira fiel aqui, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, a Regina tá pedindo oração para a mãe da minha amiga Kátia, que se encontra hospitalizada, né? Vamos orar. Amém. A irmã Maria Pinto está com a gente hoje ao vivo, aí. Que Amém. beleza. Nossa querida irmã lá de Cabo Verde, na África, né? Irmã Maria Pinto está com a gente. Quem mais? Albano. Deixa eu ver. A Sandra Rodrigues também. A Miriam Albano está com a gente já. Olha aqui, ó. O Mira Milton Nascimento. Opa, que bênção. Fica aí, irmão. Não sai daí não, hein? Querido irmão. Amém. Angelina Nutti está com a gente já. No final aqui eu tenho uma palavra para Angelina e para o Aimone, hein? Hoje é um dia especial para eles, tá? No final a gente vai fazer uma oração especial aqui para eles. Irmão Carlos Munhoz está com a gente, Orlando Figueiredo, né? Amém. Enfim, a Beth também está pedindo. Carla. A Beth está pedindo oração, ó, porque ela está com insônia. Vamos orar, tá? Amém. Então é isso aí, gente, tá? É muito bom ter todos vocês conosco. A Zoraia Conceição também já está com a gente.
Amém, glória a Deus. Deixa eu ligar aqui o Instagram e a gente vai começar aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês, tá bom? Se você quiser já ir abrindo aí a sua Bíblia aí na sua casa, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, tá? Nós vamos compartilhar uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 4, tá? Ontem nós lemos o capítulo 3. Nós vamos continuar falando hoje da primeira família. Ligando aqui o Instagram, vamos lá. Ok, então estamos ao vivo também agora no Instagram. E nós vamos então continuar falando, né, sobre... gente, nós vamos continuar falando. Ontem nós começamos a falar sobre alguns erros, né, que uma família não pode cometer. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema, tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a nossa... Tem que virar mais pra lá, né? Senão... Bom, então nós vamos continuar falando hoje sobre mais alguns erros que uma família não pode cometer, tá? Ontem nós falamos 5 erros, né, que uma família não pode cometer, baseado lá em Gênesis 3, no pecado, no chamado pecado original de Adão e Eva, né? Quem não assistiu ontem, assista, porque foi uma palavra abençoada. E hoje nós vamos continuar falando da primeira família, tá? Da primeira família da história humana, né? A família de Adão, Eva e os seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel. É certo que eles tiveram vários outros filhos depois, né? Mas nós vamos abordar... Então, hoje nós vamos falar sobre os filhos. Ontem nós falamos sobre os pais, Adão e Eva. Hoje nós vamos falar sobre os filhos, Caim e Abel. E vamos tirar lições para a família, tá, gente? Nós estamos numa campanha de oração pelas famílias essa semana. Provavelmente semana que vem a gente vai continuar nesse tema, falando sobre família. Então, se você precisa, né, de oração para a sua família, se você precisa de... ministração, né, da parte de Deus para sua família, tá? Então fique conosco aí hoje, nesses dias. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e nós vamos orar, né? E o Senhor haverá de, por sua bondade, ouvir a nossa súplica, tá bom? Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, eu vou pedir para minha esposa, minha companheira aqui, ler pra gente do versículo 1 até o versículo 5, tá? O nosso texto hoje, ele é do versículo 1 ao 10, mas vamos começar lendo do 1 ao 5. Gênesis 4, do 1 ao 5. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Isso, até aqui. Então, até o versículo 5, né? Então, gente, veja... eu percebi há algum tempo atrás, né, que aqui no livro de Gênesis nós temos várias famílias, né? Eu gosto muito do livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis é um livro lindo, maravilhoso. Já li diversas vezes o livro de Gênesis, né? Já até escrevi um livro, né, baseado em um personagem aqui do livro de Gênesis, que é Abraão. Então, assim, no livro de Gênesis nós temos muitas histórias, relatos das famílias, né? Das famílias de Adão e Eva, né? De Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. E é interessante porque a história dessas famílias, ela traz vários dramas, né? Vários acontecimentos,
vários acertos e vários erros, né? Muitos erros, né? Então nós podemos aprender, né, gente? Nós podemos aprender com esses textos bíblicos a imitar os acertos e a evitar os erros. No caso da primeira família, da família de Adão e Eva, Caim e Abel, nós estamos aqui aprendendo, né, alguns erros, tá, que nós temos que evitar. Ontem nós aprendemos 5, hoje nós vamos falar de mais 5, tá? Então, vamos lá. Olha, esse texto aqui diz então, não é? Esse texto fala do nascimento dos 2 primeiros filhos do primeiro casal, Adão e Eva, fala do nascimento de Caim, fala do nascimento de Abel, né? E aí, assim, a Bíblia, ela, em certos momentos, ou na maioria dos momentos, ela é bem objetiva, né? Então, diz aqui, o único detalhe que a Bíblia traz sobre Caim e Abel era que o Caim, que era o filho mais velho, ele era lavrador, né? Ele cuidava plantava, colhia, né? Trabalhava na terra. E o Abel, que era o segundo filho de Adão e Eva, ele era pastor de ovelhas. Então, um era lavrador, o outro era pastor de ovelhas. E aí o texto diz pra gente, né, no versículo 3, que depois de algum tempo, o Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador, então do fruto da terra ele trouxe uma oferta ao Senhor, né? E no verso 4 diz que Abel também trouxe uma oferta ao Senhor, né? Só que o verso 4 diz que Abel ele trouxe do seu rebanho, porque ele era pastor de ovelhas, tá? Bom, o fato é que a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e se agradou da oferta de Abel, mas que Deus não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim, né? Por quê, gente? Por quê, né? Não é o nosso foco aqui hoje, mas eu vou explicar rapidamente por quê. Foi a atitude mesmo do coração, né? Tem até algumas pessoas que às vezes acham que é porque a oferta de Abel teve, né, derramamento de sangue, como depois nós vamos ver na época da lei mosaica, né, que foi estabelecido ali a oferta de cordeiros, de ovelhas com derramamento de sangue, né? Aqui ainda não havia sido instituído esse tipo de oferta com derramamento de sangue. Então, o caso aqui não foi que a oferta de Abel continha derramamento de sangue e a de Caim não, porque Caim levou do fruto da terra, né? A questão não foi essa. A questão foi mesmo a atitude do coração. Foi a qualidade da oferta. Essa foi a questão. Por quê? Porque se você observar, o versículo 3 diz que Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta. Uma oferta ao Senhor, né? Dá até a impressão assim, uma oferta. Como se fosse, não foi a melhor oferta, foi uma oferta, né? Não foi a melhor oferta, foi uma oferta. Agora olha só o que a Bíblia diz sobre Abel. Diz o quê? Que Abel trouxe das primícias, está no verso 4, né? Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Quer dizer o quê? Que a oferta de Abel, ela foi uma oferta feita do melhor, né? Abel ele tomou o melhor do rebanho dele para oferecer a Deus em oferta. As primícias quer dizer o quê? O primeiro, o melhor, a primeira parte, a gordura, né? Ou seja, o Abel não pegou lá uma ovelhinha magrelinha, raquítica, defeituosa, vesga, manca. Não, ele pegou não sei, algumas ovelhas talvez, as melhores, as primícias, né? Ele deu da gordura. Então assim, Abel ele deu a melhor oferta e com uma atitude de coração que agradou a Deus. E Caim deu uma oferta, não foi a melhor, foi uma oferta, né?
e a atitude do coração de Caim não agradou a Deus, certo? Bom, aí o que acontece? Aí o verso 5, lá no finalzinho do verso 5, diz o quê? Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, né? Eu estava lendo hoje pela manhã esse texto na linguagem de hoje, diz assim, ficou com a cara fechada, né? Na linguagem de hoje diz que ele ficou com a cara fechada. Descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou com a cara fechada, tá? Então aqui, gente, nesse versículo 5, eu vejo que nós temos já 2 erros que nós precisamos evitar em família, tá? Um tá implícito e o outro tá explícito aqui no texto. Qual que é o erro que tá implícito aqui? O erro que está implícito aqui é a questão da inveja, né? Por quê? Porque, aparentemente, o texto não fala textualmente, né? Não fala explicitamente, mas implicitamente me parece que Caim ficou enciumado, ele ficou com inveja. Por quê? Porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele, não aceitou a de Caim. Então, me parece, né, que ele ficou enciumado, com inveja. E, gente, esse é um erro que nós não podemos cometer em esfera nenhuma da nossa vida, muito menos no contexto familiar, né? A gente tem que tomar cuidado, gente, porque a inveja entra nas famílias, viu? Com certeza. A inveja entra nas famílias. Se a gente não vigiar, né, a inveja entra nas famílias, né? A inveja, quando ela encontra lugar em um coração, ela pode produzir consequências trágicas. Porque aqui, nesse caso, você conhece a história, você sabe aonde foi parar isso aqui, né? O Caim terminou Assassinato, né? assassinando o seu irmão Abel, né? Tudo começou lá com uma inveja, um ciúmes, né? No coração de Caim. Tomou uma proporção forte, né? Grande, que acabou matando o próprio. Exatamente, tomou uma proporção depois que, né, muito drástica, né, muito trágica, tá certo? Então, gente, veja, é o que eu estou falando, olha, aqui é família, eram 2 irmãos, né, e o irmão mais velho, ao que tudo indica, ficou com inveja, com ciúmes do irmão mais novo, e depois veio a matá-lo, inclusive, por isso. Então veja que a inveja é uma coisa que pode, infelizmente, pode adentrar nas famílias, né? A gente tem o exemplo aqui também, que a gente sempre fala desse personagem, né? O exemplo de José, né? Lembra que os irmãos de José, isso tá aqui no livro de Gênesis, lá no capítulo 37, diz bem destacadamente que os irmãos de José tinham ciúmes dele mesmo, tinham inveja dele, né? Se não me engano, no capítulo 37 fala 3 vezes que os irmãos de José tinham ciúmes dele, tinham inveja dele. Então vejam, eram irmãos, é uma família, né? E a inveja entrou naquela família, tá? Então, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu estava hoje pela manhã, né? Antes da live, eu estava estudando esse texto aqui e eu fiquei pensando o seguinte, que a inveja na família pode acontecer até entre marido e mulher, sabia? Se a gente não guardar o nosso coração, né? Porque é como diz a Bíblia, né? A gente sempre fala aqui, Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar. Isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Toma cuidado com o teu coração aí, porque o coração é enganoso, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, veja, se a gente não guardar o coração, não é incomum você ver um marido com ciúme da mulher, né, com inveja. Não é ciúme no sentido de outra pessoa na jogada. De repente é inveja porque de repente o marido está se destacando e a mulher não está se destacando, a mulher está se destacando, o marido não está se destacando, sei lá. Pode acontecer isso. Existem casais que ficam com inveja um do outro. Aí tem a questão da inveja. Gente,
entre irmãos, que é o caso aqui, que a gente viu aqui, Caim e Abel, os irmãos de José para com José ficaram com inveja dele. Então isso acontece muito. Um irmão tem inveja do outro irmão, né? Por várias razões, né? Histórico, familiar, às vezes um se destaca mais que o outro, né? Em um determinado aspecto, né? Então pode acontecer. E olha, eu vou dizer mais, parece até um absurdo, mas pode acontecer de pais ficarem com inveja de filhos e filhos ficarem com inveja de pais. Também pode acontecer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, gente, para que esse problema não esse erro, né? Então a gente está falando dos erros que a gente tem que evitar na família. Então esse erro aqui da inveja, de não dar lugar para a inveja, dentro do contexto da família, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Vamos ler. A inveja, ela puxa vários outros sentimentos, né? Ressentimento, amargura, ódio. Exatamente. Vai abrindo a porta. Vai abrindo a porta, né? Vai se enraizando, né? Dependendo da situação que a pessoa vive, ela vai se enraizando. Eu acho que foi o que aconteceu no caso, que a Bíblia relata muito rápido aqui, né? Mas o tempo ali, Caim, ele foi enraizando esses sentimentos contra Abel, né? E aí foi o que resultou em assassinato, né? Exatamente. Vamos ler, Simone, por favor. Eu quero pedir para Simone ler Provérbios, tá? Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Se você aí na sua casa puder acompanhar com a gente, né? Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Olha só o que diz esse texto, gente. Preste atenção. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha aí, presta atenção. Vamos ler esse texto com calma. Vamos ler esse texto com calma, né? Vamos lá, lê de novo, Simone. O ânimo sereno é a vida do corpo. Então vamos começar aí. O ânimo sereno é a vida do corpo. Você quer ter vida no seu corpo? Você tem que, com a ajuda de Deus, você tem que ter um ânimo sereno. É a serenidade. Lembra da oração da serenidade? A gente precisa ter serenidade. Ai, Jesus. Né? Senhor, dá-me a serenidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar. Né? Então, é a serenidade. O espírito sereno é o quê? É a vida, né? É a vida do corpo. Mas... qual é a segunda parte? A inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos, gente. Inveja é algo terrível. Inveja é um mal terrível na vida da pessoa. A pessoa que dá lugar para inveja, ela não sabe o mal que ela está fazendo para ela mesma. E aí eu fui pegar hoje de manhã, estava lendo aqui, eu fui olhar esse versículo na nova tradução na linguagem de hoje. Eu vou ler para vocês. Até anotei aqui no meu esboço. Olha só como diz na linguagem de hoje esse versículo. Diz assim, a paz de espírito, né? A paz de um espírito que tem paz, sereno, né? A paz de espírito dá saúde ao corpo. Quando uma pessoa tem paz de espírito, isso traz saúde para o corpo da pessoa. Mas a inveja destrói como câncer. É assim que diz na linguagem de hoje. Aqui na Almeida Revista Atualizada diz... é a podridão dos ossos. Apodrece os ossos, né? É a podridão dos ossos. Na linguagem de hoje diz que a inveja destrói como câncer. Né? Tal é... O negócio é feio, hein? Tal é o ímpeto da inveja, né? Então, pessoal, esse é o primeiro erro de hoje, tá? Primeiro erro de hoje... Vamos ver se no final dá tempo a gente recorda os 5 erros de ontem e mais os 5 de hoje. 10 erros que a gente não pode cometer baseado aqui na primeira família de Adão, Eva, Caim e Abel. A questão é que o ser humano precisa lutar contra a inveja, né? Precisa guardar o coração, né? Como a gente fala, tá? Bom, vamos lá. O segundo erro aqui. Qual foi? Agora esse segundo erro tá bem... como eu falei, inveja está implícito. O segundo erro que eu vou falar aqui está explícito, está claro aqui, porque o texto diz o quê? Que Caim ele ficou irado. Ele ficou irado. Né? Tá aqui no texto, ó, irou-se
pois, sobremaneira, né? O texto diz que Caim ficou sobremaneira irado, né? E descaiu-lhe o semblante, né? Ficou com a cara fechada, né? Então, qual que é o segundo erro que a gente tem que evitar no contexto da família, gente? O erro a ira, gente. A ira é outro problema que surge no contexto da família, né? Aliás, talvez mais da família, viu? Porque às vezes é mais fácil a gente ficar irado dentro de casa do que fora de casa, né? Às vezes fora de casa a gente até se controla um pouco, né? Mas dentro de casa às vezes a gente não se controla. Com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Inclusive a gente estava falando, né? A gente fez várias lives falando sobre saúde emocional. A gente falou de vários temas e um dos temas que faltou falar foi sobre a ira. A gente vai falar mais para frente, viu, Simone? Mais para frente a gente vai falar especificamente sobre a ira. Aqui a gente vai tocar só de leve, tá? Mas a ira aqui, você vê, ó, levou a uma tragédia, né? O ciúme, a inveja, a ira, levou a uma tragédia, que foi um homicídio aqui, que foi um assassinato, na verdade, né? Então, gente, veja, a gente tem aqui uma reação em cadeia, né? Até anotei aqui, ó. Uma reação em cadeia. A atitude do coração de Caim e a oferta dele não agradaram a Deus. Aí isso levou à inveja, que levou à ira, que levou à tragédia, que foi depois o assassinato do irmão, tá certo? Então, vamos ler aqui alguns versículos. Vamos lá, Simone, me ajuda aí. Nós vamos ler 4 versículos, tá bom? Rapidamente aqui. Salmo 37:8, tudo ligado a essa questão da ira, tá? Então, Salmo 37:8. Então, nós estamos falando aqui, né, para quem está chegando aí, que a nossa audiência vai sendo rotativa, uns chegam, outros saem, né? A gente está falando aqui de alguns erros que nós não podemos cometer no contexto da família, né? Já falamos do erro da inveja, agora estamos falando do erro da ira. Então, Salmo 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Deixa a ira, Jesus. abandona o furor, né? Que mais? Não te impacientes. Não fique impaciente. Certamente isso acabará mal. Porque senão vai acabar mal. Olha o caso de Caim. É que enche, a verdade é que, assim, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, enche o copo vai enchendo o copo da ira, né? E aí, quando ela se vê, é assim que acontece os assassinatos, né? Quando a pessoa vai se vê, ela já cometeu o delito. Por isso que né, a gente repete, bate sempre nessa tecla, mas é o texto lá de Provérbios 4:23. A gente tem que guardar o coração, irmão. Se a gente não guarda o coração, a coisa vai crescendo, né? Então a gente já tem que cortar, tem que abortar logo no começo, né? Tá? Vamos lá, Provérbios 14:17. Outro texto de Provérbios agora. Olha só que versículo interessante também a Simone vai ler aqui pra gente. Provérbios 14:17. Vai anotando aí, gente. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Isso. O que presto se ira, né? É assim que tá. O que presto se ira quer dizer o que se ira rapidamente, né? Que tem presteza para se irar, né? O que presto se ira, o que se ira rapidamente, o que se ira facilmente faz loucura. É o que está escrito aqui, faz loucura, gente. Por isso que a gente tem que controlar a nossa ira, né? Paciência, paciência. Precisa ter serenidade, né? Porque o que se ira rapidamente, facilmente, está dizendo o texto aqui, faz loucura. Faz loucura. Porque a pessoa perde o controle emocional, ela perde o equilíbrio. E aí é como se fosse uma avalanche, né? Uma bola de neve, uma avalanche que não para mais. Tá? É verdade. Vamos lá, outro texto que a gente vai ler está aí, logo na sequência. Provérbios, Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Olha só, vamos ver aqui.
Eclesiastes 7:9 diz o quê? Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, não se apresse em irar-te, em ficar irado. Por quê? A ira, ela se abriga aonde? Aonde que está escrito aí? Aonde que a ira No se íntimo, abriga? no coração, né? No íntimo De quem? dos insensatos. Dos insensatos. A ira se abriga no coração dos insensatos. Então, se você está dando lugar para a ira, você está sendo uma pessoa insensata, tola. Uma pessoa tola, uma pessoa insensata. Você não está sendo sábio, você está sendo insensato. E eu também, e nós também aqui quando agimos assim, né? Verdade. Porque não somos perfeitos, não. Tá bom? Vamos lá. Outro texto, rapidamente, só para a gente fechar esse assunto aqui, é o Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que é um texto bem conhecido também, tá? Tiago 1,19, diz o quê? Vamos lá, Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o texto aqui diz que nós temos que ser prontos para ouvir, né? Mas tardio para falar e tardio para se irar também. Ouça mais, fale menos e seja tardio para se irar também, tá bom? Vamos lá? Seguindo lá, vamos voltar para Gênesis 4, que é o nosso texto base, né, desta manhã. Então, já vimos aqui 2 erros que a família precisa evitar, que é o erro da inveja e o erro da ira. O terceiro erro, gente, é o erro de não dar ouvidos à palavra do Senhor. Tá? Por quê? Vamos lá, versículos 6 e 7 de Gênesis, ó, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, então o texto bíblico diz o seguinte: então lhe disse o Senhor, né? O Senhor foi falar com Caim. Lembra que ele estava irado, né? Estava com a cara fechada. O Senhor foi falar com ele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está irado, Caim? Por que você está com o semblante fechado? Ô, irmãos, hoje talvez essa palavra aqui a gente podia até substituir o nome de Caim aí, talvez se encaixasse com alguém, hein? Por que você está irado ou irada? Por que você está com a cara fechada? Né? Verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus estava falando para Caim, se você oferecer a sua oferta direitinho, se você oferecer a sua oferta com a atitude certa do coração, se você der o melhor da sua oferta, não é certo que você vai ser aceito? É claro que você vai ser aceito. Né? Deus está falando com ele aqui, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, porque então você veja que o problema da oferta de Caim não ter sido aceita não foi porque não teve derramamento de sangue na oferta. Né? Foi a atitude mesmo de Caim. Não foi a oferta em si, mas a atitude do coração. Né? A atitude e a oferta também, porque ele não deu o melhor, né? Sim, vamos dizer verdade, assim. Ele deu uma oferta, ele não deu das primícias, né? Como Abel, né? Então, o Senhor está falando aqui para ele, ó, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então aqui você vê que me parece, né, com certeza, Deus já sabia que Caim estava alimentando no coração dele, inclusive o desejo de matar o irmão. Porque Deus fala para ele aqui, ó, eis que o pecado jaz à porta. O pecado está aí, batendo na porta do teu coração, meu amigo. Né? Então foi o que eu falei, né? Não foi de um minuto para o outro, ele foi alimentando aquilo, né? À medida que a pessoa
né? Ele foi lá, deu oferta e aí viu que Deus não recebeu e tal. E aí ele foi alimentando aquilo por um período. Deus falou, olha, cuidado. Deus falando, cuidado. Né? Mas ele não teve o cuidado necessário e acabou acometendo o pecado. Né? Exatamente, mas interessante que Deus falou com ele. Deus preveniu ele para ele não cometer o pecado. Deus falou com ele, ó. Ele falou aqui, né? Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Quer dizer, então aqui eu já li alguns comentários da Bíblia que dizem o seguinte, que a imagem aqui é como se tivesse uma besta fera, uma fera, né? Batendo na porta, empurrando a porta para entrar. Então o pecado aqui ele é descrito como uma fera, como uma besta fera que fica batendo na porta, empurrando a porta, querendo entrar. Então aqui Deus está falando, ó, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? Então é interessante isso aqui, né, irmãos? Porque nós sabemos que nós precisamos da capacitação e do poder do Espírito Santo para vencer o pecado, mas há, em algum sentido aqui, a responsabilidade do homem, né? Em cooperar, né, com o Espírito Santo nesse processo de santificação, né? Então, é isso. Então, o que acontece? A gente sabe o que aconteceu depois, né? Que ele não deu ouvidos à palavra do Senhor e, portanto, assassinou o irmão, tá? Então, qual que é o terceiro erro aqui? A gente está falando de 5 erros hoje. Qual que é o terceiro erro aqui? O terceiro erro aqui, que a família não pode cometer, qual que é o terceiro erro? É não dar ouvidos à palavra do Senhor. Porque o Senhor fala. O Senhor fala comigo. O Senhor fala com você. O Senhor fala conosco, né? Deus exortou Caim, orientou-o para que ele não cometesse o pecado que ele cometeu depois. Deus sempre nos exorta, irmãos, né? Seja através do Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos exorta, seja através da sua palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada, Deus sempre nos exorta, né? Então nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus para a gente não cair em pecado, para a gente não dar lugar à carne e até mesmo ao nosso adversário, ok? Vamos lá, o quarto erro aqui, vamos para o quarto erro agora, vamos para o versículo 8, né? Versículo 8, então, lê para a gente isso, 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha aí, irmãos, o quarto erro que uma família não pode cometer é até chocante, né? Mas vocês vão entender o que eu vou falar aqui. É o homicídio. Meu Deus. É o homicídio. Você fala, não, mas pastor, eu não vou matar ninguém da minha família, né? Ok, amém. Amém, não vai mesmo. Só que acontece que não existe só o homicídio literal, né? Aqui no caso, o homicídio foi literal, né? O texto diz que o Caim, Deus falou com ele não deu ouvidos. E aí ele premeditou, foi um crime premeditado, né? Porque ele falou para o irmão dele, vamos ao campo? Vamos passear, Abel, lá no campo? E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o matou, né? Então veja, existe, né? Você sabe, existem casos aí que a gente até conhece de crime dentro da família, né? Quantos isso não acontece? Existem crime de filho matando pai, matando mãe, existe crime de pai matando filho, de irmão matando irmão, existem, né? Então, assim, a gente tem que sempre vigiar, guardar o nosso coração, tá? Só que, além do perigo do homicídio literal, tem o perigo do homicídio que não é literal, que é aqui no coração. Entende, gente? Então, nós vamos até ler um texto aqui, Mateus 5, abre lá, Simone. Mateus capítulo 5, vamos lá para o Sermão da Montanha. Vamos lembrar o que Jesus falou sobre isso aqui.
Olha, o texto é fantástico, né? Então, assim, não é? Quantas pessoas você já não ouviu falar, né? Até no contexto da família, quantos familiares, né, têm dito a respeito de outros familiares, de pais, de mães, de filhos, de irmãos? A pessoa fala assim, fulano para mim morreu. Mata no coração. Fulano para mim morreu, eu nunca mais quero falar, nunca mais quero ver, nunca mais quero encontrar essa pessoa na minha vida. Fulano para mim morreu. Né? Não é um homicídio literal, mas é um homicídio, né, velado ali, é um homicídio encoberto, sutil, né? E olha o que Jesus falou. Agora preste atenção nesse texto, gente, que a Simone vai ler aqui, que está em Mateus 5, do versículo 21 ao 24. 21 ao 24, vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esse texto aqui, a gente não tem tempo, né, de abordar, mas é muito importante, né, pessoal? Então, olha só vou destacar algumas coisas aqui, né? Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, né? Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, não é só matar literalmente, é matar no coração também. Né? Porque Jesus fala aqui, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, olha aí a ira aí. Todo aquele que se irar estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Né? Então, diante disso aqui, a gente vê que o homicídio ele não acontece só literalmente, ele acontece também figuradamente falando, vamos dizer assim. Ele acontece de forma velada, de forma sutil, de forma encoberta. Né? E existem muitos casos. Eu acho que você talvez conhece casos de filhos que não querem mais ver a cara dos pais, né? De irmão que não quer mais falar com o irmão. Né? Você deve conhecer. Então, tem casos que a pessoa passa uma vida, o resto da vida, né? Sem se falar, sem conversar, né? E é tão interessante que o Jesus fala aqui, ó. Se você vai levar uma oferta, né, diante de Deus e você lembrar que você tem algum problema, né, com alguém e alguém está ressentido, primeiro conserta para depois trazer a sua oferta, né? Então, você vê a importância de que Deus, ele realmente... Ele acha importante isso, né? Porque tem muitas situações que acontecem até mesmo entre famílias cristãs em que as pessoas estão com o coração, né? Estão com homicídio no coração e estão perante o altar de Deus como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus leva muito em consideração essas coisas, né? Esse texto de Mateus 5 é um texto muito contundente, né? Bom, vamos para o último erro aqui, que uma família não pode cometer. Voltando lá para Gênesis, eu vou pedir para a Simone abrir aí 1 Timóteo 5,8 para ganhar tempo. Daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Mas o último erro aqui, gente, que uma família não pode cometer, está no verso 9 e 10 de Gênesis 4, que é o nosso texto base, né? Então, diz o seguinte o texto. Disse o Senhor a Caim. Né? Então, depois que Caim matou Abel, o Senhor foi falar com ele de novo. Veja que Deus falou com ele antes dele matar Abel, prevenindo ele, o pecado jaz à porta. Né? Aí, depois que Abel
foi morto por Caim, né? Depois que Caim comete o assassinato, aí Deus vai falar com Caim de novo. E o que Deus pergunta para Caim? Deus pergunta assim: onde está Abel, teu irmão? É óbvio que Deus sabia que Caim tinha matado, né? Mas ele faz a pergunta para confrontar Caim, né? Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, olha só o que Caim respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Então aqui, gente, e aí depois Deus fala no verso 10: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim, né? Então o quinto erro aqui, gente, que a gente não pode cometer no contexto da família, é o descaso para com os nossos familiares, né? O descaso, porque aqui Caim ele teve um total descaso para com o irmão dele que ele tinha acabado de assassinar. Completo descaso, né? Então, eu até anotei aqui, ó. É como se Caim tivesse dado de ombros, né? Deu de ombros, se esquivou, mentiu. Falou que não sabia do irmão dele, né? Mentiu. Demonstrou completo descaso para com o irmão dele. Então, isso é uma coisa que a gente não pode também cometer no contexto da família, né, gente? Quantas vezes, às vezes do alto do nosso orgulho, né, da nossa arrogância, da nossa soberba, a gente trata outros familiares com descaso, né? Como se nós fôssemos melhores, né? Então, é um erro que não podemos cometer na família, né? O descaso para com os familiares. E aí a Simone vai ler um texto aqui que é outra paulada, tá? Que é outra paulada, que é só para a gente terminar, que é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Olha só o que Deus fala através do apóstolo Paulo aqui, quando Paulo escreveu a Timóteo. O que ele diz aí, Simone? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha isso, gente. Oh, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, hein, irmãos? Eu sei que os irmãos estão tudo clamando misericórdia. Santo de Israel. Nos comentários. Mas é só a misericórdia de Deus mesmo, né? Mas vamos ler de novo esse texto aqui, vamos lá. 1 Timóteo 5,8, vai lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus... se alguém não tem cuidado dos seus, vamos lá. E especialmente dos da própria casa. Especialmente os da própria casa. Quer dizer o quê? A família. Família. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, né? Se alguém não tem cuidado dos da própria casa, o que diz o texto? Tem negado a fé e é pior que o descrente. Tem negado a fé e é pior do que o descrente, gente. Olha só. Né? Então é isso, tá? Bom, então chegamos ao final aqui. Acabou, irmãos, acabou. Deixa eu só recordar aqui. Pega o violão lá, Simone. Deixa eu só recordar aqui rapidamente. Então, quais são os... Olha, amanhã a gente já vai para outra família, tá? Ontem e hoje a gente ficou na família de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Que era uma família. A primeira família da face da terra. Quais foram os 10 erros aqui que a gente viu que uma família não pode cometer? Quem não assistiu ontem tem que assistir. Quem pegou esse pela metade tem que pegar pelo começo depois, tá bom? Quais são os 10 erros que uma família não pode cometer? Primeiro, dar ouvidos a Satanás. Segundo, erros, tá? Dar ouvidos a Satanás. Segundo, se deixar levar pelo que o mundo oferece. Terceiro, influenciar negativamente outro membro da família. Quarto, se esconder de Deus. Quinto, não assumir a culpa que nos cabe jogando-a sobre outro. Sexto, inveja. Sétimo, ira. Oitavo, não dar ouvidos à palavra do Senhor. Nono, homicídio, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, não acontece de forma literal, mas acontece de uma outra forma. E décimo, descaso para com os familiares. Tudo isso aqui, a palavra de Deus nos ensina no contexto da família, erros que nós não podemos cometer
no contexto da família. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos louvar a Deus. Graças a Deus, né? Bom, gente, vamos ao momento da oração agora, tá? Oração pelas famílias, tá? Nós vamos orar aqui. Hoje eu vou fazer a oração, ontem a Simone fez, eu vou fazer a oração nessa manhã. Olha, aqui a irmã Gleimárcia tá pedindo oração também, né? Para a família dela, tá? Vou anotar o seu nome aqui, irmã. É Gleimárcia, tá? Olha, hoje nós vamos agradecer a Deus também, né? A Márcia, a Raurice Esquim, está dizendo aqui que a cirurgia do Vitor foi bem sucedida, né? Graças a Deus. Glória Nós oramos ontem aqui, graças a Deus. Olha, hoje é aniversário de casamento de um casal muito querido nosso, que é o nosso irmão Aimone e a nossa irmã Angelina, né? Lá da igreja do Tucuruvi. A gente brinca que é o casal AA, né? Aimone e Angelina. Estão fazendo 48 anos. Meu Deus. Oh, beleza, hein, gente? 48 anos de casados, hein? Olha que beleza. Vamos chegar lá, amor? Vamos, né? Deus quiser.
48, daqui 2 anos é bodas de ouro, que fala, né? 50 verdade. anos é bodas de ouro, né? É isso aí. Então, parabéns, viu, casal querido? Angelina e Aimone, parabéns Deus para abençoe a vida vocês. de vocês, o casamento. Vamos orar aqui por esse casal, tá? E temos outros pedidos aqui, ó. A Gedalva pede oração pela sua família. Ela também pediu oração por uma jovem que está desaparecida, gente, chamada Andressa. Jesus. A minha tia acabou de pedir oração aí por um tio também, que é o Zenildo, que está com depressão, vamos orar por ele. A irmã Regina pediu pela mãe da Kátia, né? Acho que foi isso, eu consegui anotar direitinho aqui. E a irmã Glei Márcia. Mas devem ter outros pedidos que a gente não conseguiu anotar, tá? Mas nós vamos orar, assim mesmo, tá bom? Vamos orar, irmãos, nessa manhã? Amém? Ore conosco. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esta live, te agradecemos por estes louvores, te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a praticar, Senhor, porque sabemos que é um desafio praticar essas verdades, mesmo no contexto da família, Senhor. Mas nós oramos agora por todas as famílias, Pai, todas as famílias que estão representadas pelas pessoas que assistiram, Pai, ou que até ainda assistirão esta live mais tarde, Senhor. Abençoa todas estas famílias, os maridos, as esposas, os filhos, os pais, as mães, os irmãos. Senhor, abençoa, Pai, as famílias, nos relacionamentos familiares, que possa haver harmonia no lar, que possa haver, Pai, paz, que possa haver, Pai, amor, Pai, nos lares, Senhor, que nós possamos vencer aqueles sentimentos, Pai, que muitas vezes são tão nocivos, Pai, para nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a não cometermos esses erros, Pai, que nós estudamos ontem e hoje aqui, que foram cometidos ali por aquela primeira família, Senhor, da face da terra. Nos ajuda, em nome de Jesus, abençoa todas as famílias. Senhor, nós oramos também aqui pela Gedalva, pedir oração pela sua família, pedimos, Senhor, pela família dela, pedimos, Pai, por essa situação desta jovem Andressa que está desaparecida, Pai, que essa jovem, Pai, possa ser encontrada com vida, Pai, Senhor, que haja notícias, Pai, boas, nós te pedimos. Senhor, eu coloco a vida do Zenildo diante do Senhor, que o Senhor possa curá-lo definitivamente da depressão. Pai, também colocamos essa mulher, essa senhora, mãe da Kátia, amiga da Regina. Senhor, não a conhecemos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade. Pai, cura, restaura, liberta. Também a Glei Márcia pediu oração pela sua família, oramos por essa família. Senhor, todas essas pessoas, todos os pedidos que foram anotados aí nos comentários, que nós não conseguimos ler ou não conseguimos anotar, o Senhor sabe, o Senhor conhece, visita, restaura, abençoa, Pai, abre portas, em nome de Jesus, Senhor. Também queremos orar te agradecendo, Pai, pelos 48 anos de união conjugal do Aimone e da Angelina, esse casal querido, abençoado ali da nossa igreja. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles, Pai. Que o Senhor continue permitindo que eles vivam ainda muitos anos, Pai, com saúde, com alegria, junto aí aos seus familiares, que eles possam completar ainda muitos anos de abençoado casamento, abençoada união conjugal. Em nome de Jesus, nós oramos por esses pedidos nesta manhã, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, queridos, permitindo Deus, amanhã, tá? Amanhã nós estaremos às 8 horas da manhã aqui para continuar essa campanha de oração pelas famílias, falando sobre família, orando pelas famílias, tá? Esperamos
vocês aí amanhã às 8 horas. E tá não bom? esqueçam de curtir e compartilhar. Isso, vai. Você não curtiu ainda? Curte aí. Curte aí, tá? gente, Curte tá aí bom? a nossa live, compartilha, tá bom? E Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Boa quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, viu, galera? Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Deus abençoe.